Uma paixão que começou na adolescência em uma brincadeira com massinha de modelar e que na fase adulta fez com que um jovem artista plástico abandonasse a publicidade para se dedicar exclusivamente ao seu talento e se transformou em um modelo de negócio. Esta é a história que o Ser Empreendedor mostra a partir de agora. Deixar a carreira de publicitário, buscar a realização profissional e pessoal. Esta foi a decisão de Caio Morel, artista plástico que desenvolve peças inspiradas em artistas, filmes, história em quadrinhos, super-heróis, desenhos. Mas tudo começou há muito tempo. Tudo começou numa tarde de 1998, quando eu estava num sítio com a minha família, super entediado porque eu era o único adolescente do lugar, né? E era noite e estava todo mundo quietinho e eu tava um monte de massinha de criança assim na mesa e eu não sabia o que fazer e tudo mais. Eu comecei a juntar aquelas massas e peguei um palito de dente, um garfo, coisas que estavam ali na mesa e comecei a esculpir de forma totalmente instintiva, meio que sem saber direito o que eu estava fazendo, assim, mais para preencher um tédio. E eu estava com meu tio do lado e comecei a fazer a cabeça dele. Quando eu fiz, eu falei, puxa, isso aqui é mais fácil do que eu pensava. E como eu já gostava muito de quadrinhos, de desenho animado, de desenhar e tal, aquilo me despertou uma paixão imediata, assim, foi instantâneo. Eu achei incrível poder esculpir alguma coisa. E vamos lembrar que em 98, né, não tinha internet, não tinha materiais nenhum praticamente. A variedade que hoje tem de massa, ferramenta, cursos online, nada disso existia. Sem técnica, de forma muito até primitiva, assim, sabe? Se eu pegasse essas peças, essas esculturas de 15 anos atrás, você vai ver que é uma coisa muito feita de coração só tem coração ali, não tem nenhuma técnica. Da procura por uma profissão, a fuga do mundo corporativo. E aí eu fui fazer publicidade, que era uma coisa que se aproximava um pouco dos meus gostos e do meu conhecimento geral ali que eu tinha. Eu falei, acho que pode ir para frente isso. E fiz a faculdade, sem ainda modelando, mas menos do que eu gostaria, né? Imagina, eu tinha uns 20, 21, não tinha como ficar fazendo tudo isso. Mas vira e mexe eu ainda voltava, eu ainda brincava. Essa época eu já comecei a descobrir uns materiais novos que já me ajudou um pouco. Mas ainda, era um hobby totalmente despretensioso. Qualquer jovem de 21 pode tirar o lugar de alguém que está lá há 10 anos, por causa de uma questão de salarial e tudo mais. E isso me apavorava. Eu falava, puxa, eu não sou talentoso o suficiente para me segurar aqui. Eu estou longe de ser insubstituível. Eu tinha total clareza disso, entendeu? Então eu comecei a pensar, puxa, o que eu posso fazer onde eu possa talvez ser um pouco mais insubstituível, ou onde eu possa deixar a minha marca, ou que eu possa trazer uma coisa única. E aí eu falei, poxa, eu sei modelar, eu sei esculpir, eu sei fazer isso, né? Tinha que descobrir uma maneira de eu conseguir reproduzir as peças que eu fazia e ganhar na escala. Porque eu fazia uma peça por vez, então eu tinha uma venda ali muito pouco, para tios, para pessoal da família, para amigos, totalmente despretensioso ainda. Só que eu falei, puxa, e se eu fizer uma vez só o personagem e depois reproduzir em série? Tá, mas aí, Caio, esse momento em que você se desesperou e pensou nesse plano de fuga, digamos assim, em que momento você soube que essa fuga era a modelagem? Então, era a única rota. Era a única rota para fugir dali, entende? E eu sempre gostando muito de desenhar, muito de estar imerso nos mundos de quadrinhos e de tudo mais. Eu só tinha esse canal, eu só tinha a modelagem, entende? Era onde eu realmente entendia do que estava ali, né? Aqui no estúdio tem um monte de quadrinhos e livros e realmente isso aqui não está de enfeite. Isso aqui fez parte da minha infância, da minha juventude. E até hoje eu leio isso aqui e gosto muito. Então era meio que não tinha muito jeito, era isso. Entendeu? Mas e aí, como fazer essa paixão virar um negócio? Então, primeira coisa que eu fiz foi ter feito esse curso, foi tentar entender como que eu conseguia escalar as peças, foi a primeira coisa. E falar, puxa, é viável? Beleza, é viável. Eu percebi que era extremamente trabalhoso, mas era viável. Quanto tempo você demora para fazer cada peça? Uma semana, em média uma semana. Claro, se ela for super elaborada, ela vai tomar mais tempo, ou se ela for simples, eu posso levar 2 dias. Uma média, uma semana. Ou seja, numa conta aqui de padaria, você tem 4 peças por mês para produzir. Por quantos eu teria que vender cada peça dessa para conseguir sobreviver? Não daria. E ninguém me conhecia, eu não tinha como vender por um preço mais alto.
a conta não fechava. A única solução era eu pegar essas peças que eu produzo e escalar elas, entendeu? Com a decisão tomada, foi a hora de focar no novo trabalho, o que implicou em desafios. Na época eu tinha 27 anos, então eu não tinha as 2 filhas que eu tenho hoje, eu não tinha todas as responsabilidades que eu tenho hoje. Eu ainda morava com a minha mãe e numa casa que me permitiu eu ter um espaço para conseguir começar, entendeu? Então isso foi muito importante, porque eu ter um espaço físico, a minha mãe me apoiou em todo esse processo, falou, meu, vai lá, faz isso aí, me dá uma força, ela via isso como uma possibilidade, via o quanto eu reclamava daquele mundo, da agência, ela falou, cara, tenta, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Eu coloquei uma coisa na cabeça de não desistir, que foi fortíssimo, assim, e tentar reverter todas as coisas negativas que aconteciam para um aprendizado, entendeu? Então eu não deixava a peteca cair de jeito nenhum. Podia acontecer uma coisa terrível que eu falava, não, isso eu vou aprender com isso, não sei o quê. Podia chover, aí chovia dentro do estúdio, às vezes, porque tinha um buraco. Às vezes a situação era tão caótica que eu acho que poucos aguentariam aquilo, talvez. Mas por eu ter um envolvimento emocional tão grande com isso, eu acho que o fato de eu empreender numa coisa que faz parte de mim, não é que assim, eu percebi que falta uma padaria no bairro, aí eu vou abrir uma padaria sem saber como faz um pão. Então é diferente, isso aqui tudo é realmente uma extensão do que eu penso, do que eu acredito, do que eu sou mesmo. Os 3 primeiros anos eu praticamente não ganhei nada, eu ganhava o suficiente para conseguir comprar mais material, para fazer mais peças de estoque e assim ia. Eu não viajei, eu não tirei férias, eu não comprei nada para mim, era simplesmente vivendo para isso. Sim. É tipo como se fosse um jogo de war, sabe? Que você troca aquelas pecinhas por mais um exército, aí você pega mais um território. Era muito trabalho de formiga, sabe? Longe das brincadeiras de criança, o artista e empresário percebeu a hora de ganhar dinheiro com a criação de personagens. E a partir de que momento você falou assim, não, essa é a hora de começar a ganhar dinheiro com isso mesmo? Então, eu acho que talvez foi o momento que eu estava completamente exausto. Eu acho que foi a minha exaustão que me deu uma reflexão de falar, cara, para. Sai um pouco dessa loucura. Existem muitas pessoas com muitos estilos e gostos, só dentro do rock, quantas bandas, dentro do cinema, das séries, dos desenhos. Quer dizer, é um público muito extenso. E a minha corrida eu preciso multiplicar as possibilidades, entendeu? Eu preciso que a pessoa entre na minha loja virtual e veja que tem desde uma banda antiga, uma banda mais nova, a um filme clássico, a um filme que fez sucesso anteontem. Mas isso por quê? Uma exigência pessoal ou as pessoas entravam na sua loja e perguntavam se você não tinha determinado personagem? Foi as 2 coisas. Eu comecei a perceber, porque assim, quando eu comecei lá em 2010, de janeiro de 2010, como eu te falei, era ingênuo. Eu não sabia nada daquilo. Era uma força de vontade muito grande, enorme, alguns planos na cabeça, mas sem a experiência de fato se aquilo ia dar certo ou não. Comecei a perceber que eu tinha que ter variedade. A variedade ia ser a chave de tudo, porque com a variedade eu falo com um público enorme de pessoas. Porque no final das contas eu não estou falando com pessoas que gostam de escultura ou de bonequinho ou arte. Não, eu estou falando com pessoas que gostam do Rolling Stones. Estou falando com pessoas que gostam do Chaves. Entende? Então aí eu consigo falar com muito mais gente. Eu comecei a fazer troféus, brindes, entendeu? Para empresas. E até hoje a gente faz bastante esse tipo de coisa. Cria produtos para empresas. A empresa me dá um problema e eu falo, puta, vamos fazer isso, vai custar tanto e vamos resolver. Então, isso tudo foram coisas que eu não sabia de primeira que ia ter essa possibilidade, entende? E eu fui percebendo que as pessoas pediam um tipo de produto que às vezes não era exatamente o que eu estava oferecendo. Eu comecei até com uma linha muito autoral, que é assim, personagem que tinha na minha cabeça. E eu percebia que talvez, por eu não ser conhecido por ninguém, eu não ia conseguir ter tanto apelo quanto, por exemplo, fazer um Mick Jagger. As estratégias de crescimento são colocadas em prática conforme a demanda do mercado. E uma coisa bem clara nessa fase de expansão: passar dos atuais 50 personagens criados para 200. Para cumprir esta meta, o artista plástico não trabalha mais sozinho. Hoje em dia eu tenho 5 pessoas me ajudando e como eu passei por aqueles anos tão difíceis, eu dou um valor absurdo para a minha equipe, saca? É fundamental eu ter as meninas que pintam, elas pintam com todo carinho e tudo mais. Isso, pegar a peça, todas as peças serem iguais e com o mesmo padrão de qualidade. O pessoal que mexe com a resina, talentosos e super aplicados, sabe? Gostam do que fazem. Então, ter encontrado essas pessoas, eu acho que foi talvez, depois da fuga de 2010, foi o grande momento. Foi quando eu percebi que
porque eu falei, puxa, eu consigo trabalhar e ter gente trabalhando comigo, sabe? Os artistas que estão comigo, eles são tão talentosos quanto eu. Com isso, Caio vislumbra um futuro em que cada vez mais terá que dividir as tarefas para obter resultados positivos. Eu ainda olho as peças uma por uma no final. Eu acho que vai demorar um bom tempo para eu me livrar dessa função por um apego emocional mesmo, por eu ter um carinho pelas peças. Eu quero que as peças cheguem para o cliente perfeitas, entende? Então, mas eu sei que daqui a algum momento também vai ser impossível. Com a demanda aumentando, e já está aumentando, já está difícil eu assumir tudo isso. Porque o lance eu preciso focar no meu diferencial, que é a modelagem, né? É a criação dos personagens, né? Então, eu quero chegar num momento que eu só faça basicamente isso e coordene todos os outros aspectos da empresa.